Muito bem, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre o ambiente de trabalho, os cuidados necessários nesse ambiente que a gente gasta boa parte da nossa vida ali. Bom, a gente tem estatísticas um tanto quanto interessantes, porque em todo mundo um trabalhador morre por acidente de trabalho ou uma doença laboral a cada 15 segundos. De 2012 a 2020, mais de 21 mil desses profissionais eram brasileiros, o que representa uma taxa de 6 óbitos a cada 100 mil empregos formais nesse período. Esses são dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, elaborado pelo Ministério Público do Trabalho e também a Organização Internacional do Trabalho. Como cuidar do colaborador também é um papel importante das empresas, não é? Bom, e é necessário que o espaço laboral seja saudável, seguro, para que se evite ao máximo esses incidentes. E como hoje é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, nós vamos conversar com o Dr. Enos de Oliveira Júnior, que é médico do trabalho e vai nos dar dicas essenciais sobre esse assunto. Você está curioso? Você tem alguma dúvida aí que gostaria de trazer aqui para a gente, para o Dr. Enos? Então aproveita, olha, esse é o seu espaço. Tem o QR Code aparecendo aqui na tela, que você pode apontar a câmera do seu celular para ter acesso aqui ao nosso contato. Ou então você pode digitar aí para a gente, olha, 12 98266 0004. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aqui a sua participação ao longo do Vida e Saúde, que a gente está esperando, então, o seu contato. Oi, doutor Enos, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Telu. Boa tarde, telespectador. Tudo ótimo, um prazer estar aqui no programa de vocês, no Vida e Saúde hoje. A gente que está feliz, eu vi que tem bastante coisa para a gente conversar por aqui. Eu já quero saber, doutor, o que é que se caracteriza um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho é aquele que ocorre em função do trabalho, onde tem uma lesão tecidual ou uma perda funcional do trabalhador, que pode ser permanente ou não, e que pode diminuir parcialmente ou completamente a capacidade de trabalho daquela pessoa. Tá. Doutor, a gente tem visto que o panorama de acidente de trabalho no Brasil, ele vem mudando ao longo dos anos. A gente tem uma tela aqui que eu queria conversar contigo a respeito dessas... a gente tem visto diminuindo, né, esses incidentes no trabalho, porém ainda não estamos zerados, que é o nosso maior sonho, né? Vamos mostrar um pouquinho dessa tela, eu queria que o senhor comentasse pra gente. Bom, o Brasil é o país que está em 4º lugar no mundo em acidente de trabalho. Então, a nossa situação não é nada confortável. Nós temos aí por volta de 2.000 óbitos por ano de acidente de trabalho. Nesse gráfico que traz aí os últimos anos, a gente vê uma diminuição. Isso pode ser justificado principalmente no último ano devido ao home office, né? As pessoas que estão em casa e não estão se deslocando ao trabalho. Isso também pode ser justificado por uma diminuição do número de auditores fiscais do Ministério do atual Ministério da Economia e Trabalho. Então, a fiscalização diminuiu um pouco nesses últimos anos. E também pode ser justificado as melhoras das condições de saúde e segurança, principalmente aí devido às últimas reformas trabalhistas que estão ocorrendo, questão das revisões das normas regulamentadoras, o e-social que está vindo, tudo isso está transformando muito a saúde e segurança, então as empresas estão olhando mais para isso, estão se preocupando mais com isso. Que bom, né, doutor? Porque a gente quer sair desse 4º lugar de qualquer jeito, então acho que tem que ser feito realmente uma força-tarefa dos governantes, também dos vários setores, né, dos empresariais e também a conscientização do próprio trabalhador, que é o que a gente quer tratar aqui no Vida e Saúde hoje. Cada um tomando, assim, posse daquilo que é sua responsabilidade. Agora, eu quero saber o seguinte, as doenças ocupacionais, elas são consideradas acidentes de trabalho também, doutor? São, na legislação brasileira, a doença ocupacional, ela equipara ao acidente de trabalho, né? Quando você entra com um benefício no INSS, por exemplo, existem os benefícios acidentários, que são acidentes e doenças do trabalho, e os benefícios previdenciários, que é, por exemplo, uma doença comum. Tá. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre os tipos de acidentes de trabalho que são mais comuns
Não sei se você tem uma estatística que poderia trazer para a gente. Isso serve de alerta, porque você, trabalhador, você que é esposo de alguém que trabalha em algumas dessas áreas aqui que o doutor vai mencionar, precisa reforçar o cuidado e também a atenção na hora de se preparar para ir para o trabalho. Vamos falar dos acidentes mais comuns, doutor? Perfeito. Os acidentes mais comuns, eles são queda, choque de objetos, né, contra a pessoa, ou um choque elétrico, golpes de ferramentas. As ferramentas elas podem ter um ricocheteamento e bater na pessoa, principalmente nas mãos, fraturas, esmagamentos e os casos de Lehr e Dort, né, que são as doenças por esforço repetitivo. As partes do corpo mais atingidas, elas são principalmente membros superiores, os braços e as mãos. Em segundo lugar, os membros inferiores, né, pernas e pés. Em terceiro lugar, o tronco, né, tórax, abdômen e pelve. E, em último lugar, cabeça e pescoço, mas não que isso seja pouco importante, porque são acidentes muito graves os de cabeça e pescoço. Então, as mãos são os lugares, é o lugar do corpo mais vulnerável ao acidente. Doutor, eu estou vendo aí que no fundo de onde você está falando para a gente, tem bastante coisa aí, bastante EPIs, tanto se fala, né, de EPI, e tem gente que acha que é só perfumaria, que é só coisa assim para encarecer, tanto para a empresa como para o funcionário, que às vezes tem que usar, às vezes não é uma coisa talvez tão confortável, mas os EPIs têm a sua importância. A gente está aqui com um carinha legal que está louco para começar a trabalhar, mas ele chegou assim e está achando que vai poder trabalhar assim. Não é bem assim, né, doutor? Até, eu vou começar aqui colocando uma calça, significa um equipamento de proteção individual. Legal, vamos paramentar esse boneco, né, com os EPIs. Os EPIs, eles são os equipamentos de proteção individual. Na verdade, eles devem ser a última forma da empresa de proteger o trabalhador. A gente tem a impressão, né, que existe um risco, então vamos colocar um EPI. Não é esse o raciocínio correto. A primeira medida de proteção é tentar eliminar o risco. São medidas de engenharia ou para trocar a forma do processo, ou mudar as substâncias químicas, as máquinas e eliminar aquele risco. A segunda medida seria uma medida administrativa. Por exemplo, diminuir o tempo que o colaborador fica exposto àquele risco, o tempo que ele entra naquele ambiente, dar uma certificação especial para ele poder trabalhar com aquilo. E só por último o EPI deve ser utilizado, mas então ele tem que ser entendido como algo muito importante, porque ele só vai ser utilizado quando aquele risco não conseguiu ser controlado de uma outra forma. Tá. E tem riscos, assim, de vários graus, né, doutor? Tem quem trabalha numa empresa que mexe com produtos químicos ou com maquinário pesado, tem um risco. Mas quem trabalha numa cozinha, por exemplo, tem o risco também da água quente, de um óleo quente. Por isso, uma roupa aqui seria indispensável em qualquer situação, né, doutor? Roupa adequada. Sim. Os EPIs, eles são individuais, você não pode compartilhar EPIs entre funcionários, e eles têm um certificado de aprovação, que é uma garantia, né, do governo que ele é adequado para aquele risco, que ele funciona, né, ele é certificado, e ele tem que ser específico para aquele risco. Então, precisa de um profissional da área da segurança do trabalho, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, um técnico de segurança, para indicar, né? A gente não pode utilizar um EPI simplesmente porque acha que ele vai funcionar. Por exemplo, é comum a gente ver o pessoal fazendo pintura, né, em casa, pintura doméstica, principalmente pintura automotiva com spray, e utiliza uma máscara comum de partícula. Aquilo lá tem solventes, então não bastaria uma máscara para poeira, teria que ter uma máscara também para solventes. Ela é ineficaz. Então, o EPI ele tem que ter uma indicação profissional também, né? Existem, você já colocou aí os uniformes, né? Existem uniformes que são apenas uniformes, existem uniformes que são EPIs, que eles têm característica de barreira para proteger de algum agente físico. Legal. As máscaras, né? Existem diversos tipos de máscara para diversas especificações.
Vou colocar aqui as botas também, que também não é só um aparato estético, viu, gente? Tem função aqui específica. Tem bota para proteger contra choque elétrico, tem bota para proteção térmica de calor ou frio, tem bota para proteger de sujidade, de umidade, de trauma, bota com biqueira de aço. Então tem N modelos e tipos aí só de falando de botas, né? Vou trazer esse colete aqui também, que além da sua funcionalidade, né, que de repente pode guardar um equipamento, pode servir como uma bolsa, ele também pode servir de alerta, né, para um chamariz. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no trânsito, ele precisa ter uma roupa mais que indique a presença dele ali para que ele sofra menos risco de acidente, né? Ele é um sinalizador, né? E, por exemplo, no trânsito, quando um farol de um carro bate nessa superfície, ela tem como se fossem microespelhos que vão refletir. E a pessoa pode ser enxergada de uma distância muito mais longa e, com isso, o carro pode frear a tempo, né, de evitar um acidente. Então, é um EPI muito importante, salva vidas. Doutor, tem gente que se paramenta, usa lá os EPIs, a empresa comprou tudo, mas aí tá tão habituado a fazer aquele trabalho que acaba se esquecendo de detalhes. Você falou aí, doutor, o senhor falou que uma das partes mais assim vulneráveis do corpo são as mãos, as extremidades, né? Com certeza, e também você desrespeitar, né, as normas de segurança, né? As normas de segurança das empresas, elas não estão lá para te atrapalhar, elas estão lá para te proteger, né? Então é comum, às vezes, o funcionário precisa de uma precisão maior e ele tentar tirar a luva. Ele não deve fazer isso, ele deve conversar com o seu superior para verificar uma luva adequada. Tem luva que dá precisão, tem luva que dá pega, tem luva que protege contra choque elétrico, contra frio. Então, existem EPIs específicos que devem ser utilizados nas atividades. Vamos trazer aqui também esse fone, porque realmente o protetor auricular ele pode salvar de lesões assim terríveis e irreversíveis também, né, doutor? Esse é um protetor auricular tipo concha, né? Existe também aqueles de plug, os pequenininhos. Uhum. Eles protegem contra o ruído e o ruído ele vai causar lesões ao longo dos anos. Então a pessoa não percebe, né? Então às vezes a pessoa tira para ter maior conforto naquele momento e não sabe que o dano acumulado vai levar ela à surdez e outros sintomas. Sabia que a perda auditiva, né, causada na verdade, a lesão do ruído não é apenas na audição. Pode levar a pressão arterial aumentada, a sintomas auditivos como zumbido. Então, ela degrada muito a qualidade de vida da pessoa que não usa o EPI corretamente. Ah, gente, vale a pena investir ali nesse cuidado. Doutor, vou colocar aqui, olha, acho que vou colocar primeiro o capacete, que a cabeça é uma das partes mais também preciosas do nosso corpo. E os olhos, eu acho que você falou muita coisa aqui sobre a proteção do ouvido, da audição, que também se aplica aos olhos. Às vezes a pessoa acha que não tem um risco ali de um acidente traumático, mas ela está sofrendo prejuízos ao longo ali do trabalho que vão culminar numa perda de visão. Sim. Existem óculos para proteger contra radiação ultravioleta, infravermelho. Existe óculos contra projeção de partículas, contra traumas. Existem óculos que aumentam a visibilidade noturna, o contraste e ajudam a pessoa a enxergar melhor naquela atividade. Então, realmente demanda aí um cuidado muito especial a escolha e por isso deve ser usado de forma correta. Sem contar, né, doutor Enos, que a gente lutou muito, os profissionais, vocês médicos, os técnicos, os profissionais lutaram muito para que a gente tivesse acesso a esse material que antigamente não chegava até aqui no Brasil. Doutor, chegou uma interação que eu quero trazer aqui referente à EPI. Vamos ver se você pode ajudar a Jarlene Gonçalves. O que fazer quando acontece um acidente porque não recebeu o EPI? Olha aí a pergunta interessante da Jarlene. Jarlene, essa daí é uma questão já que começa a entrar na área jurídica, né? Ela não é tanto uma questão mais médica nem de segurança do trabalho. A empresa é obrigada a fornecer o EPI relacionado conforme o risco que ela apresenta.
Então, ela precisa tanto informar o trabalhador do risco que ele está exposto, como ela precisa treinar o trabalhador e também fornecer o EPI. Então, ela é realmente isso daí é um passivo, é uma questão que já ultrapassou a área de saúde e segurança. E é interessante, Jarlene, que de repente vale a pena uma conversa ali com essa empresa, com os responsáveis, para que antes do acidente acontecer, esses EPIs possam chegar até vocês. Porque depois do acidente dá tanto mais trabalho, né? E tem coisas que são irreversíveis, tá? Doutora, a gente vai trazer aqui algumas considerações importantes para diminuir ao máximo os acidentes de trabalho. Vou começar com essa daqui, olha. Evitar a pressa. Aliás, já dizia minha avó, a pressa é inimiga da perfeição. Nesse caso, a pressa é inimiga também dos acidentes, ou deveria ser inimiga dos acidentes de trabalho. Teru, você sabe que o segundo maior acidente do trabalho no Brasil aconteceu em 1971, em Belo Horizonte, foi a tragédia da Gameleira, que foi a queda de uma construção do Oscar Niemeyer, matando 69 trabalhadores que estavam ali. Isso aconteceu por pressa, eles tinham um prazo de entregar aquele pavilhão, o concreto ainda não estava curado, né? Então estava seco e eles tiraram as escoras antes da hora e levaram a esse acidente. Então, as empresas maiores, as multinacionais, elas já entenderam que saúde e segurança é um pilar, assim como é a qualidade, assim como a lucratividade da empresa. E as empresas precisam realmente entender isso e respeitar essa linha, né, de pensamento. Tem que colocar esses prazos aí de segurança na conta na hora de fazer um planejamento. Doutor, olha que a gente tem aqui também. É você que manda nas máquinas e não ao contrário. Com certeza. Muitos acidentes eles ocorrem por não seguir, né, os procedimentos. Você sabe que, por exemplo, em trabalho com eletricidade, um procedimento que a gente costuma fazer é colocar um cadeado nos quadros elétricos para a pessoa que entra na máquina para fazer a manutenção, ela tem a chave, porque ninguém vai poder ligar aquela máquina antes dela sair lá de dentro e não ter o risco, né, de você, ao consertar a máquina, ela entrar em funcionamento e acontecer o acidente, coisa que infelizmente já aconteceu. Olha, isso que você falou, doutor, tem tudo a ver com essa outra indicação aqui de cuidado. Olha, evitar executar uma atividade que você não domina. Nada de querer substituir o seu colega, quebrar um galho, fazer... Ah, mas eu já vi ele fazendo 1000 vezes, é só apertar o botão. Tem risco, e risco sério. Sim, as grandes empresas, as empresas organizadas, elas criam carteirinhas, né, liberações, e tem um controle disso para os funcionários que fazem atividades de risco. Por exemplo, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho de eletricidade, operar uma ponte rolante, tudo isso gera, né, um treinamento e uma certificação, uma aptidão médica também, e a empresa tem o controle de tudo isso. Para a pessoa que não tem, né, aquela expertise, aquela experiência, aquela aprovação, executar a atividade de risco. Muito bem, olha, para tudo isso, gente, não podemos nos esquecer de utilizar os equipamentos de proteção. Então, isso aqui vale para todas as funções. Você acha, não, a minha é simples, minha função é simples. Não, tem que ter equipamento, nem que seja uma blusa de manga comprida aí, já vai estar protegendo. Vamos falar um pouquinho sobre... Pode falar, doutor. Deixa eu só falar a respeito disso. É muito comum, né, a gente que está na área de saúde e segurança, ouvir um funcionário falar, mas é difícil usar o EPI, é ruim, é desconfortável. Eu concordo, todos nós estamos sofrendo, né, com o uso de máscara, a gente está vendo isso na pele, mas você já viu um piloto de Fórmula 1 reclamar de usar toda aquela roupa que ele utiliza? É verdade. Então, ele entende o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é necessário para a vida dele. E a gente tem que ter o mesmo comportamento, né? É isso aí, gente, é bem isso. Doutor, olha, não improvisar com ferramentas, a famosa gambiarra aqui pode custar vida. Sim, na verdade é uma falha, né, de saúde e segurança, é uma desobediência em saúde e segurança você improvisar tanto ferramentas
como EPIs, né? Eles são feitos para uma determinada função e eles só são estudados que vão funcionar direito para aquela atividade. Doutor, essa outra dica que é muito importante também, que é a comunicação. Precisa ser informado assim que a gente vê ou perceber um incidente. E tem que ser imediatamente, não adianta mascarar ou querer se livrar de uma culpa ou de uma responsabilidade, né? Porque isso pode gerar uma reação ou um acidente em cadeia. Com certeza, né? Os estudos, né, da área de saúde e segurança, eles mostram que as grandes tragédias, elas sempre ocorrem por um acúmulo de pequenos desvios, pequenas falhas não reportadas, não trabalhadas, não corrigidas. Então, nunca acontece, né, uma grande tragédia por um erro, por um equívoco, por um motivo apenas. É a soma, é se deixar acumular aquele monte de situações erradas que vai levar aos grandes problemas. E é o que a gente vê que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, e a gente não pode deixar isso passar, não. É verdade. Olha, às vezes são pessoas técnicos que vão sofrer as consequências, outras vezes serão pessoas inocentes que não têm a noção de como resolver aquele problema. Então, essa questão é muitíssimo importante. Doutora, a gente relembra aqui, então, o uso de equipamentos adequados para a sua função. O meu uniforme, quem sabe, não vai servir para o uniforme como uniforme ou como proteção do meu colega de trabalho. Você já falou aqui sobre ser um equipamento individual. E eu queria também chamar atenção para essa questão aqui, gente. Olha, não brinque em trabalho. Às vezes vai tirar a atenção, às vezes vai ser um momento ali de bobeira que vai gerar aquele acidente terrível. Sim, é o desrespeito também, né, pela segurança. A banalização, né, que começa a ocorrer, e isso acaba levando mais tarde a um acidente grave numa situação bem desagradável. Pois é, gente. Olha, é muito sério esse assunto aqui no Vida e Saúde hoje. A gente está tentando trazer aqui de maneira descontraída, de maneira lúdica, mas a coisa é importante. E chegou mais uma interação aqui, doutor Enos. Vamos ver se você nos ajuda. Quem está falando com a gente agora, vamos ver quem é? É a Rosilene Evangelista, lá de BH. Boa tarde, o tema de hoje, necessário, ela diz aqui, sou aposentada por LER desde o ano 2000 e ela diz que está amando o programa. Realmente, existem acidentes traumáticos, né, Rosilene? E existem os acidentes que realmente vão acontecendo por desgaste ou por esforço repetitivo, né, doutor? Isso, a LER, na verdade, por que ela é considerada um acidente de trabalho pela legislação, né? Por que as doenças ocupacionais são consideradas acidentes de trabalho? Porque, na verdade, elas são. A diferença é que é uma microlesão. São diversas microlesões ao longo dos anos que vão se somando e vão causar. Então, no caso da LER, especificamente, a pessoa fez muitos esforços de maneira repetitiva, o organismo não teve tempo de se recuperar, o sangue não teve tempo de levar oxigênio para aquele tecido a tempo dele se recuperar, e aquelas lesões somadas ao longo dos anos vão causar uma alteração muscular, óssea, ligamentar, que vai causar essa doença que é bastante incapacitante, né? Pois é, não só para trabalho, para uma ocupação profissional, mas também para as atividades do seu dia a dia e depois. Então, doutor, olha, o nosso tempo acabou aqui de conversa, mas eu queria que você desse o último recado para quem está trabalhando de casa, ainda não voltou para o escritório, não voltou para a empresa e teve que, de repente, se adequar à situação de trabalhar em casa, tendo que também fazer ajustes para evitar essas lesões. Então, as empresas, elas também são responsáveis na questão ergonômica do trabalho, né? Ter um mobiliário adequado, ter os suportes ergonômicos, né? A altura do computador, cadeira, mousepad, porque isso influencia na ergonomia, que a gente não conseguiu, né, ainda abrir mais esse tema, talvez uma próxima vez, mas tudo isso faz diferença para a saúde e para a produtividade, né, do trabalhador. A palavra-chave de saúde e segurança é mudança cultural, né? A gente tem que tomar cuidado de não se apegar a conceitos antigos, a gente tem que estar disposto a aprender mais, né? Baseado na ciência, e com isso tentar melhorar e diminuir as doenças e os acidentes no trabalho.
Tá certo, falou aqui o especialista doutor Enos Júnior. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Eu espero que realmente a gente caia dessa posição de quarto lugar no mundo, né, de acidentes de trabalho aqui no Brasil. E você que quer conhecer mais do trabalho do doutor Enos, acessa lá no Instagram, @clean7_SST, tá aparecendo aqui na tela, ou o site do mesmo nome também, olha, clean7.com.br. Vale a pena dar uma passada por lá. Obrigada, doutor, e até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, a gente vai limpar o trecho aqui, porque Tânia Santos está preparada para o Desafio Card. E você está pronto? Põe o tênis aí, rapaz. Põe o tênis. Faz com a sua mãe, faz aí com o seu pai. Quem tiver em casa está convidado, tá bom? E ainda hoje tem biscoito de fubá com erva doce para você aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, que a gente volta já já.